Constelação familiar e organizacional da vida, na vida prática. Constelação na vida prática. Sejam bem-vindas, bem-vindos na vida prática. Estou escrevendo aqui o nosso tema. E já vão entrando, já vão chamando as pessoas, porque o que a gente vai falar aqui é importante para todos. Deixa eu ver aqui. Já vou colocar aqui as inscrições na turma 18. Estão abertas. Inscrições. Depois eu esqueço de falar. Inscrições abertas para a turma 18 que começa. Inscrições abertas. Turma 18 que começa agora em outubro. Deixa eu fixar aqui. Constelação na vida prática. Inscrições abertas. Fixar comentários. Sejam muito bem-vindas, meus amores. Deixa eu falar para vocês o que nós vamos falar aqui, para vocês já saberem quem que vocês vão chamar e o que vocês vão aprender. Como esse método, né, atua na nossa vida prática, na nossa vida como mãe, como esposa, como namorada, como mulher que não tem marido, como mulher que quer namorar, na nossa empresa, que mais, gente? Na nossa profissão, né? Então, tudo isso é o que nós vamos falar aqui. Olha só, o que é constelação familiar? Tem tanta gente fazendo tanta coisa e dando o nome de constelação que não é. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui, explicar o que é esse método. Boa noite, meus amores. Boa noite, gente. Vocês falam boa noite pra mim, que eu adoro quando vocês falam boa noite, porque eu recebo essa boa vibração que vem de vocês. Boa noite pra todos vocês, meus amores. Deixa eu olhar aqui. Isso. Tinha dado uma travadinha. Então vamos lá. O que é constelação familiar e organizacional? Como esse método influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, mudando, alterando os nossos resultados. Deixa eu ver. Quais as questões que nós podemos olhar, né, e ter, digamos, uma solução, um tratamento, o nome que vocês queiram dar. Boa noite, agora sim. O que nós podemos olhar, né? Quais os sintomas, quais os problemas, quais as dificuldades nós podemos olhar através da constelação, nós podemos descobrir a causa e a solução. Então vocês vão entender claramente por que esse método ajuda na transformação. Ele está ao redor do mundo, ajudando na transformação das pessoas, dos povos, né? O que mais? Gente, eu vou fazer atendimento, tá? Vou fazer um atendimento. Se tiver alguém que queira, né, ser atendido por mim, tô olhando aqui. Deixa eu olhar na postagem para ver se tem alguém que quer, né? Então, certinho. Depois, então, as pessoas, muito obrigada. Muitos de vocês compartilharam, né? Convidaram outras pessoas, isso é muito bom. Cada benefício que alguém tem através de um convite nosso, né? E quem me escuta aqui sabe que às vezes eu dou umas tamancadas, mas os resultados são bons, né? Então eu dou umas tamancadas aqui pela live, dou umas tamancadinhas assim também presencialmente é mais brava ainda. Isso, muito boa noite, gente. O que mais que eu vou fazer? Atendimento ao vivo, né? Daqui a pouco. Quais são os benefícios da constelação dentro da sua profissão, né? Da psicologia, da medicina, da educação, no campo jurídico, nas empresas em geral e nos departamentos empresariais. Como que a constelação nos ajuda nesse aspecto, tá? Então é disso que nós vamos falar, tá bom? E eu tenho certeza que um dos assuntos vai tocar o seu coração.
Uma das explicações vai despertar em você uma percepção do que você está fazendo de forma equivocada e o que você precisa fazer para ter resultados diferentes, tá? Então, gente, vocês que já chegaram aí, escreve, não precisa escrever o problema, não. Eu só quero que vocês escrevam assim, não precisa contar o caso. Mas, se você tivesse sentado do meu ladinho aqui para resolver uma questão, e eu te perguntasse, né, e eu tô perguntando agora, do que você precisa para que sua vida seja mais feliz ou mais leve, você me responderia que o que você precisa tá mais ligado à profissão, a dinheiro, a relacionamento ou à saúde, tá? Então escreve para mim uma dessas palavras ou duas, aquelas que mais tiver te incomodando, que você gostaria de ter mais resultados positivos, ou seja, onde tá doendo mais, né? É onde? Na profissão, no ganho financeiro, nos relacionamentos de parceiro, ou na sua saúde. Às vezes também pode ser condução de filhos, né? A gente vai falar disso. Então, isso. Escreve aí pra mim, porque fica até mais fácil para eu saber do que mais vocês estão precisando, tá? E para vocês também se tocarem, sabe? Muitas vezes a nossa vida tá uma coisa, que é a confusão, e a gente levanta chateada, e a gente levanta cansada, e a gente levanta com dor já de cabeça, e vamos dormir sem alegria, né? E às vezes a gente não para um instantezinho para se perguntar o que eu preciso modificar na minha vida, sabe? Para que ela seja melhor. Às vezes a gente vai assim no vácuo, né? A gente não... Deixa eu abrir aqui. Acho que de cá vou ficar mais... um ventinho mais fresquinho. Então, quando vocês... Para responder aí para mim, vocês olham para os seus corações, para a sua vida, já é um primeiro passo, tá? Olha só, profissão, relacionamento, tem de tudo, né, meus amores? Profissão, relacionamento, finanças, sucesso, dinheiro, relacionamento. Ai, temos aqui, tem de tudo, meu Deus do céu, mas tá ótimo, tá? Então, de qualquer forma, dentro do que nós vamos falar aqui, você já vai ter uma ideia do que está acontecendo, tá? O que você está fazendo que gera mau efeito e o que você precisa fazer. Por isso que eu achei muito importante trazer isso aqui, tá? As constelações na vida prática, porque às vezes a gente fala, constelação familiar, eu escutei alguém falar que mudou a vida dela. Eu ouvi alguém falar, Marta, para poder assistir suas lives, né? E aí às vezes eu trago um tema, e hoje eu achei importante trazer das constelações de forma geral, tá bom? Então, boa noite para todos. Quem chegou agora, escreve aí qual é a área da sua vida que está com tá mais difícil para você, tá bom? Então vamos lá. O que é constelação familiar, né? Gente, quem chegou agora, vá lembrando de chamar suas amigas, seus amigos, as pessoas que precisam, pessoa que tem depressão, ansiedade, conflitos nos relacionamentos, dificuldade financeira, tá? Dificuldade, ganha dinheiro, mas o dinheiro desaparece, perde o dinheiro de alguma forma, que compra de forma demasiada, sabe? As suas amigas que têm dificuldade de conduzir os filhos, ou pessoa que tá sempre reclamando, buzinando na sua cabeça, reclamando na sua cabeça, tá? Então clique aí e convide as pessoas que você sente que precisa. Quem não precisa de constelação? As pessoas que estão totalmente felizes, totalmente com a vida totalmente leve, próspera, né? Em todos os sentidos, tá certo? Mas a constelação, né, já falando de constelação, a constelação em si não é um remédio. A constelação é um diagnóstico e uma receita, tá? Ela não é o remédio. Constelação familiar ou organizacional, ela não cura ninguém, mas ela te mostra onde você precisa atuar. Em qual sentido você precisa mudar? Quais são as atitudes, posturas e comportamentos que você está tendo que está te gerando mau efeito, tá bom? Então, se você percebe na constelação
Mas na constelação de um constelador que realmente faz constelação e mostra, porque qual é o objetivo de uma constelação? Mostrar para você claramente o que aconteceu com você ou no seu sistema familiar que está gerando algum tipo de dor e de dificuldade, que é a dor que você nos procura. Então, o bom constelador dá conta, digamos, né, de mostrar para você o que aconteceu, tá? Quais são as posturas que você está adotando que está gerando esses maus efeitos e o que você precisa fazer diferente. Então, se você fizer, você vai resolver aquilo, tá? Deixa eu olhar aqui o que vocês escreveram, gente. Eu fiz uma sessão de constelação e a consteladora falou que eu precisava fazer referente a minhas mães. A minha mãe? Eu não entendi. É o seguinte, aqui você colocou as minhas mães. Então, eu não entendi, não. Olha só, na maioria das vezes, gente, olha bem. O primeiro círculo do amor e o primeiro passo que nós precisamos dar, o primeiro passo que vai nos levar ao sucesso nos relacionamentos, sucesso financeiro, sucesso empresarial, em qualquer sentido, é a nossa postura primeiro em relação à nossa mãe. Então, se essa consteladora acompanhou você e no final da constelação ela falou pra você que você tem que fazer constelação em relação à sua mãe, eu não sei o que ela fez com você, tá? Não sei qual o caminho que ela tomou, porque a nossa postura com a nossa mãe e com o nosso pai também vai definir as nossas dificuldades. Na maioria das vezes, isso aí vai surgir nas constelações. Em alguns casos, surge assassinatos, outros abortos. Mas, na maioria das vezes, já vai surgir ali naquela constelação o que você precisa fazer em relação à sua mãe. Porque é daí que veio o problema. Então, eu não sei o que ela fez, como ela fez, não posso falar nada, porque eu não assisti, né? Uma pessoa que está se colocando aí como consteladora, e eu não posso falar mal de uma colega e nem bem também, quando eu não vi, né? Quanto tempo sinto efeito que me libertei do círculo? Não, gente, você não liberta do círculo não, criatura. Você está nesse círculo de qualquer jeito. Primeiro círculo, nós e nossos pais. Segundo círculo, nós e nossa profissão. Terceiro círculo, nós e os relacionamentos de parceiro. Quarto círculo, nós e a condução dos filhos, objetivos e projetos. Quinto círculo, nós e servir ao mundo. Então, a gente está dentro disso aí, tá? Então, a gente não sai deles, não. A gente muda a postura em relação a eles, tá? Então, e a gente não liberta, não. É maravilhoso, gente, como que você vai libertar de sua mãe e de seu pai que tá dentro de você, né? No seu sangue, na sua vida, nas suas memórias, né? Eles te deram a vida, enfim. A felicidade é uma conquista da alma. Bert Hellinger. Ô, Ana Cândida, tô gostando de ver você estudando, minha aluna. Deixa eu ver que mais, se tem mais alguma coisa aqui. Grise, nossa linda professora de renascimento. Gente, agora em outubro, tá? Nós temos formação em renascimento, tá? Com a Grisiele Silva, que também é psicóloga, consteladora, renascedora. E é minha aluna chique de dar curso de renascimento. Depois posso passar uma mensagem particular? Pode passar lá no direct, tá? Se eu puder, eu ajudo você, alguém da minha equipe, tá bom? Então vamos lá, meus amores. Todo mundo chamando as pessoas que vamos lá. O que é constelação familiar e organizacional, tá? Vamos lá, preste bem atenção, porque eu vou fazer um resumo do que é constelação familiar. Gente, quem de vocês já chamou as amigas que precisam? Mas é só as amigas e os amigos que têm problema. Os que não têm problema, vocês não precisam convidar, tá? Pode deixar sem convidar, certo? Então brinca, só quem tem problema, né, gente? E quem é um problema? Tem gente que tem problema, e eu de vez em quando eu tenho problema, né? Mas eu não sou um problema. Então vamos lá, o que é constelação familiar e organizacional? É um método. Gente, preste bem atenção nesse negócio aqui. É um método que não tem nada a ver com nenhum tipo de religião, tá? Tem gente que agora as constelações
e a Bíblia, as constelações católicas, as constelações evangélicas. Caramba! Sabe? Então, que merda que esse povo tá fazendo? Porque as constelações, na verdade, são conhecimentos, tá? Inseridos em um método. A constelação, ela cabe em qualquer lugar. Mas nada cabe dentro da constelação. As pessoas inventam, inserem, bagunça e confundem, tá? Confunde. Por isso que vem umas perguntas como essa aí. A pessoa termina de fazer a constelação do cliente e diz, você precisa constelar em relação à sua mãe. Então, por que ela não fez lá na hora? Porque se a pessoa tem problema com a mãe, ela não vai resolver o problema se ela não mudar com a mãe. Então vai estudar, caramba. Vai fazer um curso, vai estudar os livros. Vai deixar isso entrar dentro de você. Para depois brincar de atender os outros, para depois se colocar como uma pessoa a serviço do cliente, do sistema do cliente. Então, o que é constelação familiar? É um método empírico, desenvolvido pelo Bert Hellinger, e esse método nos possibilita perceber o que aconteceu conosco ou no nosso sistema familiar, que está gerando determinados efeitos dolorosos, como, por exemplo, dificuldade nos relacionamentos, doenças na família que se repetem, padrões que se repetem na família, dificuldade em manter e prosperar com o dinheiro que ganha, dificuldade na condução dos filhos, qualquer tipo de doença emocional, como psicoses, bulimia, anorexia, ansiedade, angústia, depressão. Então a constelação vai fazer o quê? Sabe o quê? É um método que vai mostrar para você o que aconteceu. Sabe? Se foram crianças que foram abortadas, se foram pessoas que foram assassinadas, se foram uma mamãe que morreu e deixou as crianças pequenas, se foi o papai que morreu enquanto o cliente às vezes era muito pequeno. E agora eu pergunto para vocês, para saber isso, você precisa enfiar a Bíblia dentro desse negócio, gente. A Bíblia é um livro sagrado, que é bom, tem muitos ensinamentos. Mas a constelação, se você enfiar qualquer coisa lá dentro dela, já bagunçou o negócio. Agora, para eu poder saber se eu tive aborto, porque eu tomei pílula do dia seguinte, se eu preciso incluir as minhas crianças que não nasceram com vida, se eu preciso honrar os meus ancestrais, se eu preciso concordar com meu avô que matou muitas pessoas, com meu bisavô que tomou bens injustamente, então a constelação vai te mostrar. Olha, você perde dinheiro porque você julga seu bisavô, ou seu avô, ou seu pai, porque eles faliram, ou porque eles mataram pessoas, ou porque eles adquiriram bens injustamente, e é por isso que você está perdendo dinheiro. Outras vezes, porque vocês falaram muito de dinheiro, então eu vou falar possibilidades. Então me escute, me ouça com seu coração e observe se em algum momento algo que eu falo aqui, você sente como que uma força tocar você, tá? Como se aquilo que eu falei reverbera no seu corpo. Porque mesmo que você não saiba, se você tiver um efeito diante das minhas palavras, do que eu tô falando aqui, é porque isso aconteceu no seu sistema e que você não sabe. Tá? Porque o que acontece conosco, os efeitos na nossa vida, não precisamos saber o que aconteceu no passado. Entende? Esse método nos mostra, e Bert Hellinger nos mostrou isso, que nós todos estamos conectados com os destinos de todas as pessoas do nosso sistema familiar. Entende? Então, se nós todos estamos conectados, muitas vezes eu estou conectada, eu tenho uma questão, uma dificuldade em ganhar dinheiro, porque um familiar meu foi morto, foi assassinado por causa de dinheiro. Então, lá dentro de mim, na minha alma, eu tenho medo de enriquecer e também ser morta. Então, por isso que eu estou dando aqui várias possibilidades. Quantos anos faz que eu trabalho com as constelações? Eu conheci constelação em 2004. Eu comecei a estudar e participar e nunca mais parei. Eu fiz formação em constelação no D.S. Willman, né? De 2007 a 2009. Eu tenho mais de
de 6.000 alunos formados em terapia. Eu abri um instituto, eu tenho empresa desde que eu tenho 23 anos, mas eu transformei a minha empresa para o instituto em 2005. Então, eu tenho 17 anos que eu tenho o instituto. Então, tem 17 anos que eu sou consteladora. Eu tenho mais de 18.000 horas atendendo com essa abordagem, com esse método. Então, quando eu falo aqui para vocês, não existe, eu acredito que não existe nenhuma questão que eu nunca tenha atendido. Sabe? Então, quando eu dou exemplos aqui para vocês, são exemplos dos meus milhares de clientes, de alunos, de pessoas que eu já atendi. Sabe? E de todos os estudos que eu fiz, tem pessoas que estão aí se colocando como constelador que nem estudou Bert Hellinger, nem leu 10 livros do Bert Hellinger. E aí eu faço constelação, mas eu não gosto de estudar, então você não faz. Sabe? Toma vergonha na cara e vai estudar, porque esse método, se você não faz ele da forma correta, você prejudica a pessoa que te procurou, cara de pau. Vai estudar, criatura. Não precisa ser comigo, não. Mas vai fazer uma formação que preste, sabe? Vai fazer com o IDESV, né? Meus professores são muito bons. Tem outras pessoas boas aqui no Brasil também. O Renato Bertatti é bom. O Mário Cosme é bom, sabe? Não precisa ser comigo, não. Mas respeite a você, porque você também vai adoecer se você trabalha com isso sem a postura adequada. Se você trabalha com isso, se você ainda não dá conta de concordar com os estupradores. Se você ainda não dá conta de concordar com os homens que traem. Se você ainda não concorda com as mulheres que traem. Com as mamães que abandonam as crianças, com as mamães que entregam os filhos em adoção, com as mamães que vão embora e largam os filhos para trás. Se você não consegue fazer isso dentro do seu coração, você não está pronta. E não está pronto para trabalhar com esse negócio, você vai adoecer. E você vai prejudicar as pessoas. Gente, eu tô falando isso aqui, não sei porque que eu tô falando diretamente como se fosse para constelador. E eu sei que a maioria não é, né? De vocês que estão aqui, não são consteladores. Mas talvez vocês queiram procurar um constelador. Então procure, pergunte para essa pessoa, se ela ficar brava com você, é porque ela não serve mesmo para atender você. Pergunte com quem ela fez a formação. Sabe? Se foi presencial ou se foi online, quantas horas de treinamento ela teve e se ela participou de treinamentos presenciais, sabe? E pergunte, se quiser, pergunte para ela, sabe? Pode falar assim, olha, eu ouvi de uma consteladora, né, da consteladora da casa velha, né, da casa que é consteladora antiga, né? Falando o seguinte, que a gente pode perguntar para o constelador se ele concorda com os estupradores, né, com os molestadores, com o serial killer, se concorda com os homens que traem, com as mulheres que traem, com as pessoas que abandonam as crianças, sabe? Por quê? Porque se a pessoa não conseguir fazer isso dentro do coração dela, como que ela vai ajudar o cliente a fazer dentro do coração dele? E se a pessoa não mudar essa postura, ela não muda o resultado. Entende? E o que acontece? Tem muitas pessoas que chegam pra nós aqui, minha equipe sabe disso, sabe? E chega pra mim, chega pra minha equipe também, falando, eu fiz uma constelação e fiquei pior. Fiz uma constelação e senti mal. Às vezes sente mesmo, tá? Às vezes a constelação é muito bem feita e você fica com mal-estar muitos dias, isso é natural. Mas a pessoa... muitas vezes ela percebe, sabe? Ela percebe que o constelador mexeu no sistema, porque olha, o que é a constelação na prática ali? O constelador entra dentro do sistema do cliente, ele altera, ele modifica. Ele faz uma cirurgia. Eu ouvi a Sophie Hellinger dizendo isso, né? A esposa do Bert Hellinger, dizendo a constelação é uma cirurgia na alma do nosso sistema familiar. Então você está entregando, muita gente está entregando o sistema familiar para qualquer cirurgião que não tem competência fazer uma cirurgia lá dentro. E como? E é igual a cirurgia no corpo. A Sophie Hellinger dizendo isso. Falou, você se coloca como uma pessoa boazinha, mas que não sabe fazer uma cirurgia. Eu falei, não, mas cara é tão gente boa, vou deixar ele abrir aqui pra olhar meu intestino aqui por dentro, pra ver como é que tá. E pelo menos se você morrer, você prejudicou só você. E quando a gente vai num movimento de constelação com uma pessoa que não tem experiência, que não tem competência, que não tem a postura, e todo mundo
tudo, gente, preste atenção. Todas as pessoas, eu acredito que todas as pessoas no mundo podem aprender a constelar. Podem aprender essa postura e desenvolver e ser um bom constelador, sabe? Todas as pessoas podem. No entanto, nem todas estão prontas. E se a gente quer atender as pessoas e não ficar doente nem prejudicar as pessoas, a gente precisa unir a boa vontade com o estudo, tá? Então, o que é constelação familiar, né? É um método que nos possibilita perceber onde é que nós derrapamos, de que maneira nós estamos equivocadas, tendo posturas inadequadas, quais as pessoas nós precisamos incluir. Porque isso faz parte das leis, dos princípios da constelação, né? O pertencimento. Na maioria das constelações que eu já fiz na minha vida, tem pessoas excluídas, ou seja, filhos que não são computados, os abortos que foram escondidos, ou a pessoa não sabe que ela tem que dar nome para aquelas crianças, não contam para os outros filhos que teve crianças, porque foram abortos provocados ou naturais, tanto faz, né? Então, outras vezes, nós precisamos dar um lugar com muito amor dentro do nosso coração. Nós vamos sentir muito, porque pessoas da nossa família mataram outras pessoas. E a gente precisa sentir dentro do nosso coração que nós vamos fazer algo bom em honra e em homenagem àquelas pessoas que foram mortas, por exemplo. Percebe, gente? Constelação não é um blá blá blá, não é um bate-papo superficial, não. Através do método de constelação, em 10 minutinhos você descobre, você percebe claramente, 10, 15 minutos, você percebe claramente o que aconteceu, que aquele cliente precisa tomar. Qual é o olhar que esse cliente precisa ter em direção àqueles fatos. Entende? Então, constelação não é uma coisa de aconselhamento de jeito nenhum. Não é uma interpretação. Quando eu olho lá os cavalos andando, eu vou interpretar como é que eles andaram, de que jeito que eles fizeram, sabe? Se eles viraram para cá ou para lá. Qualquer método que não seja de percepção e compreensão da percepção não é constelação. É outra coisa. Eu não estou dizendo que é ruim, nem que é bom. É outra coisa, tá? Então, quando a gente quer realmente olhar algo através desse método, ele não é interpretativo. Eu não vou criar as minhas ideias, imaginar e achar, não. Eu vou olhar claramente, olha, as pessoas caíram. Então, elas caíram porque são pessoas mortas, que estão excluídas. Ou essa mamãe quer morrer, ela não morreu ainda, mas ela tá com uma tendência para a morte. Ou o próprio cliente, você quer morrer. E por isso você perde dinheiro para não perder a sua vida. Você quer morrer porque você abortou crianças e a sua culpa e o seu olhar direcionado para essas crianças te faz perder dinheiro. É por isso também que você não tem bons relacionamentos, porque você aborta as crianças, porque você toma pílulas do dia seguinte. Então, quando um homem olha para você, a alma dele sente que você pode matar os filhos dele. É por isso que eles se afastam, apesar de você ser uma boa gente, uma mulher bonita. Os homens têm medo de estar com você. Gente, isso que eu tô falando aqui, vocês percebem que são exemplos, né? Que serve não para vocês, mas para os vizinhos de vocês, né? Para o povo que mora perto da casa de vocês, as primas, tá? Então, eu espero que isso que eu tô falando para você muitas vezes vai te tocar, sabe? Falando, nossa, né? Eu tenho uma amiga minha que ela fez desse jeito, que acontece dessa forma com ela, tá? Então, vamos de novo, eu vou repetir um outro olhar sobre as constelações, certo? As constelações, lembra que eu falei, um resumo, constelação é um método que nos possibilita perceber o que aconteceu conosco e no nosso sistema familiar que está nos gerando determinados efeitos difíceis e dores. É um método através do qual nós mudamos, melhoramos as relações humanas. Então, o que é constelação acima de tudo? É um método que nos possibilita ter melhores relações. É para isso que Bert Hellinger trouxe esse método.
Ele não trouxe esse método para fazer nave espacial sair do planeta. Não é, a constelação familiar não tem nada a ver com astros, com estrelas, tá? É um método que nos mostra como estão as pessoas, como está a relação entre as pessoas daquele sistema familiar. E qual é o emaranhamento, qual é a dificuldade nessas relações? O que aconteceu aqui? Isso aqui faz de conta que meus dedos são pessoas, né? O que aconteceu aqui entre essas pessoas que está fazendo com que o cliente que nos procurou esteja com dores emocionais, físicas nos relacionamentos? Então é um método, sabe? É um método que ele nos mostra essas relações, tá? Como essa mudança de postura em nós, através desse conhecimento, transforma o nosso jeito de ser e de viver, é um método também que desenvolve e desperta em nós uma filosofia de vida, né? Um jeito diferente de ser e de viver. Gente, já foi muito difícil. Eu conheci as constelações em 2004. E foi em busca assim, de uma solução para uma síndrome de pânico que eu estava tendo naquela época, e também pela minha filha. A minha filha que teve um grande trauma de gestação e nascimento. Eu não sabia que aquilo gerava ansiedade, angústia, impulso de morte, né? Então, a minha filha já era mocinha, né? Assim, já adulta. E foi quando eu descobri as constelações familiares. E isso transformou a minha vida. Eu era uma mulher que não respeitava o masculino, gente, sabe? Eu falava quando eu era mais jovem, né? Bem mais jovem, antes de eu conhecer esse método e esses ensinamentos, eu desqualificava os homens, sabe? Pra mim, sabe? Eu era chata, igual a grande maioria das mulheres estão nesse tempo, né? Então, outra coisa, eu tinha depressão, eu tinha síndrome de pânico, ansiedade nunca tive, não. Sou acelerada, mas nunca fui ansiosa. Então, eu tive muitas questões emocionais. Então, eu percebi, eu descobri mais profundamente que a depressão que eu tinha é porque eu sou trigêmea. E as minhas outras duas irmãs não ficaram na vida, morreram no ventre da minha mãe. E por causa disso, eu, olhando para as minhas irmãs, eu perdia dinheiro. Eu sou independente financeiramente desde que eu tenho 16 anos. Eu abri empresa aos 23 anos. Eu tive 2 momentos de falência, mas eu continuei com a minha empresa e a reergui, sabe? Mas eu sou independente desde os 16 anos, mas não foi assim com facilidade, né? Por quê? Porque eu perdia dinheiro, porque eu julgava o papai, o meu pai, porque ele também perdia muito dinheiro, ele prosperava e perdia tudo. Como eu julgava ele, eu fazia a mesma coisa. Eu prosperava e perdia tudo de alguma forma. Sabe? Então preste bem atenção. Quem tem o hábito até ganha bem, mas nunca tem dinheiro. Ganhar dinheiro fala muito da nossa relação com a nossa mãe. Quando a gente honra a nossa mãe, quando nós respeitamos a nossa mãe, quando a gente vê a grandeza dela, quando a gente se alegra com ela, a gente ganha dinheiro. E quando a gente honra o pai, respeita o pai, concorda com ele exatamente como ele é, o destino dele, e o relacionamento dos nossos pais, esse dinheiro rende na nossa mão. Mas, se eu tenho uma boa postura com a minha mãe, mas eu não tenho com meu pai, porque é o nosso pai que nos apresenta ao mundo e apresenta o mundo para nós. E a gente prospera onde, gente? No mundo. Então, quando nós temos dificuldade em manter e prosperar com o dinheiro que nós ganhamos, significa que você não tem uma boa postura em relação ao seu pai. Então, por isso você perde dinheiro. E eu também, gente do céu, eu lembro, né, que eu pensava assim, como que o papai ganha tanto dinheiro e perde? Como que sempre ele tava, né, com dificuldade e tal? Ele nunca, ele sempre conseguiu pagar as contas dele, né? Até hoje ele não precisa de nós, papai tá com 89 anos. Ele é independente para tudo, ele continua lúcido e independente. Mas eu ficava julgando ele, então eu parei de perder dinheiro por conta desse julgamento em 2009. Não, e olha que eu abri empresa na década de 80. Então, e o fato de eu ser trigêmea. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Das características, só que eu sou trigêmea de as minhas 2 irmãs que não ficaram na vida, né, morreram no início da gestação, são mulheres.
Então, eu compro tudo de 3, né? Exemplo, essa blusa aqui eu não ia comprar de 3 porque não tinha 3, né? Mas eu compro uma e mando fazer outras 2. Por quê? Porque eu preciso ter 3, né? Eu não entro numa loja e compro só uma peça. E eu não sabia disso, eu sempre fiz assim, mas eu pensava que é porque eu tinha gostado do modelo. Por isso que eu ia comprar 3 igual. E quando nós, às vezes, somos gêmeos, a gente compra de 2, né? Tudo que você vai comprar, você não compra um brinco, você compra 2. Você não compra um colar, você compra 2, né? No meu caso é 3 porque eu sou trigêmea. Agora, muitas vezes a gente é gêmeo também, mas é com a criança de um sexo diferente do nosso. Então a gente não compra, às vezes a gente come por 2, né? Trabalha por 2. Eu tenho um amigo, né? Eu nunca falei isso pra ele não, mas ele é advogado e cabeleireiro. E eu tenho certeza que ele é gêmeo com uma menina. Então ele é advogado por ele e ele é cabeleireiro. Gente, não é assim, duas profissões para ter nada a ver. E ele realmente é muito bom cabeleireiro, ama aquilo e é excelente advogado, sabe? Então, muitas vezes a gente tem 2 profissões, né? Enfim, o fato de nós sermos gêmeas ou trigêmeas e nossos irmãos morrerem no ventre, no meu caso, também me levou à depressão. Tá? Então, quando numa constelação nós olhamos não para um blá blá blá, não para uma conversa, não para um aconselhamento, não para falar para você, você tem que mudar de atitude. Não, a constelação te mostra o que aconteceu. Por exemplo, quando eu soube que eu sou trigêmea, eu procurei os meus professores, já tinha terminado a formação há muitos anos, eu procurei porque eu estava com um processo judicial que estava me fazendo perder muito dinheiro, sabe? Então eu falei, gente, eu preciso tomar uma decisão em relação a esse processo. Olha só, processo judicial, o que aconteceu lá? Eu descobri que eu perdia dinheiro para não perder a vida. Por quê? Porque aí foi quando eu descobri causas também da depressão, né? Por quê? Eu perdia dinheiro por amor às minhas irmãs que não tinham ficado na vida. Então eu mudei esse pensamento. Para qual pensamento eu mudei? Queridas irmãs, eu terei sucesso também por vocês. A partir desse momento, todo o sucesso que eu tiver, toda a alegria na vida que eu tiver, eu farei isso também por vocês. Sejam minhas aliadas, né? Então a gente faz esse movimento diferente, a gente reprograma aquela crença que estava lá no nosso inconsciente, né? A crença que é o amor cego no caso das constelações, né? O amor cego nos leva a situações difíceis, certo? Esse amor cego, quando a gente está olhando para um sofrimento, seja de quem quer que seja, pessoas que morreram, que estão vivas. E a gente olha para aquele sofrimento e sente pena da pessoa. Se você sente pena da pessoa, você não respeita essa pessoa, você não está respeitando esse destino. E muitas vezes isso aparece também nas constelações. E a gente percebe que as pessoas não estão respeitando. Gente, responde para mim isso que eu falei para vocês. Está fazendo sentido? Sim ou não? Estão conseguindo perceber nas minhas falas algo que pode ter acontecido com você? Sabe? Ouça aí e perceba. Lembrando que daqui a pouco eu vou fazer atendimento ao vivo, se alguém quiser, tá? Então, vamos lá. Quais as questões podem ser tratadas com a constelação? Decisão profissional. Então, fala aí pra mim, gente. Quem mais? Quem que tá me ouvindo aí fala, meu Deus, isso acontece comigo. Nossa, tá? Nós, gêmeas, cujos irmãos morreram no ventre, muitas vezes a gente tem uma sensação de melancolia. E eu falo que é saudade, é como se a gente tivesse uma saudade, sabe? E é como se a gente tivesse, não, a gente tem, né? Uma saudade, eu brinco, é uma saudade do que a gente não sabe o que é. Uma saudade do que eu não sei o que aconteceu. Então, é isso que eu quero, gente, dentro daquilo que vocês falaram, né? Que eu perguntei agora mesmo, qual é a parte que mais você precisa de uma solução. Então eu tô dando aqui várias possibilidades que é para vocês se perceberem, né? Não adianta eu ficar falando, mas sem ajudar vocês a olhar, falar, nossa, acho que isso aconteceu comigo. Nossa, acho que isso aconteceu, né? Agora mesmo eu falei, vou repetir de novo. Muitas vezes se eu der um exemplo aqui, o seu corpo vibrar, às vezes arrepia, às vezes vibra, com um exemplo que eu tô dando, mesmo que você não saiba
que isso aconteceu, se o seu corpo vibra, seu coração vibra, é porque isso aconteceu na sua família também, tá? Então vamos lá. Quais são as questões que podem ser tratadas, olhadas através da constelação? Decisão profissional. Isso aqui muitas vezes é quando o empresário tem uma dificuldade numa decisão. Então, ele procura o que a gente chama de constelação de decisão, tá? A gente faz isso com âncoras de solo. Transição de carreira. Quantas pessoas querem fazer transição de carreira? E aí, então, a pessoa precisa olhar se ela realmente migra, de que forma ela precisa migrar, se é de uma vez, se é devagar, né? Porque tem muita gente que entra na euforia e sai do emprego e não entra na outra coisa. Ai, porque eu escutei uma pessoa que fez assim, deu certo na vida dela. Ok, e eu acho que você tem que realmente migrar se esse é o seu desejo, mas não seja idiota. A gente não casa com uma pessoa que você viu hoje, né? Vi hoje, vou casar com ele. E nem separa, porque hoje eu acordei assim, tomei café com pão de queijo, vou separar. Não, decisões importantes, nós precisamos tomá-las com responsabilidade, né? Só irresponsáveis tomam decisões importantes sem se preocupar com aquilo, tá? Então, decisões profissionais, transição de carreira, dificuldade em vender. Gente, é muito interessante, muitas pessoas, às vezes a pessoa tem dificuldade financeira, mas na verdade ela tem dificuldade em vender. Por que eu coloquei isso aqui? Eu recebo demais, mas muito mesmo, pessoal, ai, meus negócios não tô vendendo mais, ai, eu não tô vendendo. Por quê? Muitas vezes isso acontece. Observe se isso acontece com você, tá? E observe o que você sente com isso que eu vou falar. Muitas vezes nós não conseguimos vender um produto porque nós olhamos para o produto e para o cliente pensando no dinheiro do cliente, no seu benefício quando você vender aquilo que você quer vender, qualquer coisa que você queira vender, tá? Seja curso que você quer vender, seja roupa, seja sapato, seja ideia, seja o que for. Então, o que eu tenho que fazer, Marta? Porque a hora que eu penso em vender, eu só penso no dinheiro que eu vou ganhar se eu vender. Você precisa pensar em servir, entende? Todos os cursos daqui, quem participa sabe, todos os cursos do Renascer, tudo que nós fazemos aqui no Renascer, todo curso que eu dou, ele é lotado. Antes do dia, ele lota. Por quê? A minha postura é em servir. E eu sou muito feliz porque eu ofereço para vocês aquilo que eu sei que funciona, que eu acredito, que transformou a vida de milhares de pessoas, porque eu tenho umas 30 mil pessoas que eu já atendi. Então, eu sei que funciona. Então, para mim é muito fácil oferecer. Eu ofereço o quê? Um produto? Não, uma solução, tá? Então, por que eu tenho dificuldade, Marta, em vender? Porque você tá olhando para a venda e para o cliente, pensando no dinheiro do cliente e não em servir o cliente. Primeiro ponto. É um dos pontos, né? Um outro ponto, possivelmente você tem dificuldade, presta atenção nisso. Você tem dificuldade em concordar que a sua mamãe cuidou de você exatamente como foi possível. Você acha que sua mãe tinha que ter feito diferente. Por que que isso interfere nas minhas vendas? Por quê? Olha só, se você concordar e perceber que a sua mãe te serviu, que ela colocou a vida dela em risco para que você tivesse vida, então você toma esse servir que veio dela e você consegue servir as pessoas no mundo. Se você não concordar com sua mãe, você não consegue servir. Então você não vende, tá? Você negocia. Você não vende solução. Você não entrega solução. Você não oferece solução. Você oferece produto. E aí a pessoa olha pra sua cara, por mais que você esteja falando as palavrinhas certas, o que vai valer é o que tá dentro de você. Gente, lembrando, olha só, deixa eu ver o que eles colocaram aqui. Eu tenho dificuldade de colocar preços nos meus sabonetes. Olha só, isso aí significa que tem dificuldade de colocar preço no que sua mãe fez por você. Perceba a grandeza dela em ter te dado a vida. Se alegre com ela. Quem se alegra com a mãe se alegra com o dinheiro, tá? Tem a ver com a sua relação com sua mãe. Meus amores, só recordando aqui antes que eu me esqueça. Olha só. Vocês sabem, muitos aqui já sabem que a gente tem uma caixinha de alta vibração, tá? Tem uma caixinha de alta vibração
que a gente aumenta essa vibração trabalhando a vibração de cada um de vocês. Por quê, gente? Tudo no mundo é vibração. Por que que a gente constela? Para aumentar a nossa vibração. Por que que a vibração aumenta? Porque você muda suas crenças. Quando você muda suas crenças, você muda a postura. E quando você muda a postura, você aumenta a sua vibração. E as coisas acontecem. Preste atenção numa frase. Eu vou repetir essa frase sempre, sempre, né? O que acontece com você não é o que você quer. É o que você vibra, tá? Então, por isso que no início desse ano, final do ano passado, não sei, eu tive uma ideia de colocar a cartinha de alta vibração. Por quê? Porque quando vocês pedem, tá? Então a gente coloca lá, não é pra doença, não é pra nada disso, não. Assim, pra pedir pra outras pessoas, não, pra vocês mesmos. Então, a gente faz essa ativação de alta vibração pra todas as pessoas. Porque, gente, quem entende de física quântica, e eu entendo um pouquinho, então a gente sabe, eu dou curso, inclusive, com parte de física quântica, né? Então, a gente sabe que se eu vibrar aqui, ó, como eu tô aqui com vocês, por isso que eu sempre pergunto, qual cidade vocês estão? Porque aí a gente entra em mais corações conectados. Então, quando eu tô aqui com vocês, essa vibração aumenta. A minha vibração conecta com vocês. Então, se eu vier aqui fazer bate-papo com vocês, surumbática, catastrófica, problemática, chateada, vocês vão sentir isso, né? Então, por isso que eu venho aqui, mas ainda bem que eu adoro estar aqui com vocês, estou sempre com alta vibração. Então, olha só, quem gostaria de fazer o curso de constelação ou aprofundar mais nisso, não importa se você está lá no fim do Brasil ou no outro país, se você deseja, escreve constelação. Se você deseja que a gente coloque o seu nominho na nossa caixinha de alta vibração, tá? Aí você coloca o curso que você quer. Por exemplo, constelação. Ah, Marta, eu gostaria de fazer constelação e renascimento. Ou só renascimento ou só constelação, tá? Então agora, nesse momento, coloque, se você quer que a gente coloque o seu nominho na nossa caixinha, tá? Porque quantas, gente, dezenas de pessoas, sabe, pede aqui, depois logo as coisas acontecem, tudo acontece na vida dessa pessoa e ela consegue vir fazer. Aprender isso, desenvolver, se curar, levar isso pra frente, né? Pra vida dela, não precisa mudar de profissão, né? Agora mesmo eu vou falar as constelações dentro das profissões de cada um. As pessoas não precisam deixar a própria profissão para trabalhar com isso. Você precisa trabalhar com isso dentro da sua profissão. E agora mesmo eu vou falar disso, tá? Então, quem gostaria de que a gente colocasse o seu nominho na nossa caixinha, tá? Para você aumentar a sua vibração e, quem sabe, vir estar comigo na formação em constelação, tá? Eu tenho alunos de todo lugar do Brasil. Eu não tenho alunos ainda vindo de outro país, mas aqui do Brasil eu tenho assim, ó, do norte, do sul, para todo lado, tá? Então, aqui no Instituto, inclusive, tem, né? Sempre que tem curso, é um acampamento, virou um acampamento, que as pessoas se alojam aqui. Meu esposo, acontece como você disse, do seu pai, ganha e perde. Eu posso fazer algo por ele? Não. Você pode, o que você pode fazer por ele? Concordar, ver o amor dele pelo pai, né? Como ele ama o pai dele ao ponto de repetir esse padrão. E talvez o seu esposo faça assim como eu, né? Fiz, assim como eu fazia, de julgar o meu pai. E amorosamente eu julgar, pensar, gente, como que o papai consegue acabar com tudo? Ele prosperava e quebrava, né? Então eu quebrei só 2 vezes na minha empresa. Eu abri empresa com 23 anos, então eu tô com 60. Então já tá bom, né? Não se quebra mais não, já tem mais. Depois que eu passei pro instituto, né, que eu tenho um instituto, que eu mudei o ramo de atividade, eu não quebrei mais, porque aí não precisava mais, né? Então, em relação ao seu esposo, observe, se por acaso ele julgar o papai dele, sabe? Você pode falar, sem intenção de ensiná-lo e de corrigi-lo, você pode falar, nossa, eu tava escutando uma doida ali falar que ela fazia desse jeito. Aí você pode contar o meu caso, né? Às vezes isso pode tocá-lo e ele pode mudar, tá bom? Agora, você fazer uma constelação, fazer oração, isso aí não funciona. O que funciona? Muitas vezes, a gente falar as leis que regem, né, as relações humanas, e aí a pessoa toma a parte dele por ele mesmo, tá?
e ele quer mudar. Porque senão você entra numa postura de mãe ou de terapeuta que não dá certo. Constelação na água funciona? Eu não gosto, não indico, tá? Por quê? Porque a constelação na água, como diz o meu professor Décio, é uma interpretação. E eu já vi constelação na água que fala tanta bobagem e depois a pessoa vir com a mesma questão fazer constelação comigo e o que apareceu na constelação tem nada a ver com aquela história daquela água, tá? E tem alunos meus que faz isso, mas eu não ensinei, não indiquei e não indicaria. Porque na água, outra coisa, assim que começou o Covid, eu recebi um áudiozinho de alguém lá que amorosamente, com toda boa vontade, fez uma constelação na água para olhar a questão do Covid. Falou tanta bobagem. Bobagem, por quê? Porque depois eu vi a constelação que a Sophie Hellinger fez naquela mesma época. E o que mostrou na constelação que a Sophie fez não tinha nada a ver com aquela história daquela água. E o que a Sophie fez lá naquele tempo, que se mostrou, né? Lá, não é o que ela fez. O que se mostrou naquela época, aconteceu e continua acontecendo até concluir o Covid, tá? E aquela conversa daquela água era tudo conversa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, a pessoa, toda constelação na água é uma interpretação intuitiva, não é uma percepção. A percepção é uma coisa que você percebe ali, ó. Ah, a pessoa caiu, a pessoa chorou, a pessoa tá com raiva, a pessoa tá triste, a pessoa tá morta, a pessoa tá viva, a pessoa quer morrer. Ou seja, você percebe o que o campo te mostra. E na água não. Ah, rodou assim, eu acho que é isso. Rodou pra baixo, eu acho que é aquilo, tá? Essa é a minha fala e eu vou continuar achando isso, tá? Que se o povo achar bom, que acha, se achar ruim, que acha também. E eu sou o seguinte, eu sou hellingeriana, tá? Eu tenho formação em renascimento, eu dou formação em renascimento, eu dou formação em regressão de memória, eu dou formação em reprogramação mental, eu sou mestre em Reiki, Usui e Karuna. Eu entendo de muita coisa terapêutica, de transpessoal. Mas eu faço o quê? Constelação, tá? Eu faço as outras coisas também, mas eu não misturo uma coisa com a outra. Porque às vezes a pessoa acha que você não mistura porque você não sabe. Não sei, né? Eu não sei muita coisa, só isso que eu contei pra vocês e mais alguma coisa. Mas então, eu entendo do campo extrasensorial, do campo metafísico, eu entendo de espiritualidade, mas eu não enfio isso dentro da constelação. Eu entendo do campo extrafísico, porque eu enxergo também, né? Já enxerguei muito, agora eu não enxergo muitos anos, não. Mas, sabe, eu entendo, eu já estudei. Eu estudei a Bíblia, eu estudei o Alcorão, eu estudei Bhagavad Gita, eu estudei Espiritismo, eu estudei. Por quê? Porque eu tenho que saber. Pra eu saber se o negócio é bom ou é mais ou menos, ou se eu gosto, se eu não gosto, eu estudo, né? Então, eu estudei. Então, a constelação não cabe lá dentro nada da Bíblia e nada do Espiritismo e nada de qualquer outra coisa, tá? E aquilo, o Hellinger não fazia nem constelação com bonecos, mas eu percebi que constelação com boneco funciona. Por quê? Porque você sente o campo, né? Você percebe o que aqueles bonequinhos estão representando, tá? Então, na minha formação, eu ensino. Às vezes, eu mesmo ensino, eu convido pessoas para ensinar a trabalhar com bonecos, pessoas que são até melhores do que eu para trabalhar com bonecos. Entende? Então, esse é o meu pensamento, tá? Essa coisa da água é igual de cavalo, tá bom? É tudo interpretação. Onde tem interpretação, a constelação não está inserida, certo? Então, deixa eu olhar aqui se tem mais perguntinhas. Eu quero, maravilhosa, estar com você e sua equipe. Oi, meninas, seja muito bem-vinda, adoro ver vocês aqui. Gente, vocês já viram, né? Dia de formação em constelação, né, meus alunos sabem, porque além de tudo, a gente estuda, leva um tamancada minha, leva safanão, leva abraço, né, leva beijo, leva tudo e rimos muito, né? A gente se diverte. Porque a gente está com vocês aqui na live ou presencialmente, sabe? É maravilhoso pra mim, é um divertimento, é uma alegria, né? Como faço pra mudar essa questão com minha mãe na dificuldade? Uai, gente, olha só.
3 passinhos muito simples pra gente fazer em relação à nossa mãe e nosso pai e o relacionamento deles. Concorde com tudo exatamente como é. Se alegre em ser filha dela e agradeça. Sabe? E chegue mesmo. Tem gente que fala assim, Marta, se eu concordar, me alegrar, agradecer, eu não preciso falar pra ela não, né? Então é porque você não concordou e nem alegrou, tá? Porque quando eu concordo com a minha mãe e com o meu pai, quando eu concordo com a minha infância, isso, gente, eu consigo ajudar vocês aqui. Muitas vezes você não precisa vir constelar comigo e nem vir fazer curso pra aprender isso aqui, entendeu? Por quê? Porque a gente mudar isso com a nossa mãe, a gente consegue fazer com boa vontade. No entanto, quando tem um pano de fundo, por exemplo, às vezes, e eu lembro, gente, isso comigo acontecia assim. Então, a minha mãe faleceu em 2003. Em 2003. E eu conheci as constelações em 2004. Então, ela já não estava mais na vida. Outra coisa, gente, para de falar assim, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, perdi meu filho, perdi meu irmão. Gente, isso é uma frase péssima, péssima. Que você, quando fala isso, você está gerando o quê? Uma exclusão. Você está jogando sua mãe fora, seu pai fora. Eu perde. Ninguém perde os parentes, não, tá? Isso é desqualificando a pessoa que está no seu sangue, que te deu a vida. A pessoa que está na sua memória, no seu coração. A pessoa que deixou um legado, ensinamentos, valores. Coisas pra você seguir, coisas pra você fazer diferente. Então, nunca mais diga, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai. Quando fala isso, eu falo assim, nossa, você perdeu onde? No supermercado? Na feira? No mato? Onde você perdeu o seu povo? Gente, vai lá procurar, né? Então, diga, eles morreram. Ou não estão mais na vida. Ou desencarnaram. Ou qualquer coisa, né? Que você queira. Mas não perca, porque você não perde, nem se você quiser, tá? Então, eu tinha, às vezes eu queria, sabe? Eu pensava assim, gente, eu vou chegar lá na minha mãe, vou abraçá-la e vou dizer assim, mamãe, eu te amo muito. Hoje eu sei que dizer pra mãe que ama muito não vale nada, tá, gente? Não vale nada, nem pra mãe, nem pro pai, nada. O que vale? Mamãe, muito obrigada por tudo que a senhora fez por mim. Entendeu? Então, pra falar muito obrigada pra mãe, estando a mamãe viva ou não, né? Às vezes a mamãe não tá mais na vida, mas você fala isso dentro do seu coração. Eu fiz essa mudança com a minha mãe, ela não tava mais aqui. Então, muitas vezes a gente só consegue falar isso, né? Quando, através de uma constelação. Quando? Sabe? Muitas vezes a gente se sente presa. Eu lembro que eu queria falar pra mamãe, mamãe, eu te amo tanto, sabe? E eu não tive coragem, eu não conseguia. Então depois, quando eu conheci as constelações, eu percebi que eu não conseguia por amor às minhas irmãs que não estavam na vida. Então eu queria ir até a mamãe, e isso eu a abraçava, falava bênção, né? A gente toma bênção lá do papai até hoje. A gente toma a bênção deles. E eu tomava bênção dela, mas eu não tinha coragem de falar que eu a amava, sabe? Alguma coisa me prendia, sabe? Então, depois eu fiz isso, ela não estava mais na vida, mas ela está em mim. Então, quando a gente faz isso dentro do nosso coração, funciona, né? Funciona também. Então, muitas vezes, quando você não consegue de verdade, você quer, mas não consegue, muitas vezes tem que olhar através da constelação o que está te impedindo, tá? Às vezes, muitas vezes é uma dificuldade, assim, porque tem irmãos que não nasceram com vida, tá? Agora, quando é exigência, rebeldia, azedume, brutice, falta de educação, isso aí a gente não precisa constelar para mudar, tá? Então, como mudar? Quando você reconhece que a sua mãe, ela levantou 500 vezes só no primeiro mês, de dia e de noite, para ver se você estava dormindo, se você estava viva, para cuidar de você. 400 vezes no segundo mês, 300 vezes no terceiro mês e daí por diante. E até hoje ela continua se ocupando e preocupando com você, por amor a você. Então, quando a gente percebe isso, a gente diz, né? A gente pensa, nossa, agora sim eu concordo que a minha mãe não tenha sido a mãe do jeito que eu gostaria, mas ela foi a melhor mamãe que ela pôde ser. Ela agiu do jeito que ela deu conta. Eram muitos filhos, ou um só. A minha mãe também não estava tão disponível para cuidar de mim, eu concordo com isso. A mamãe me deu para minha avó, para meu pai cuidar, me deu para alguém em adoção, e eu concordo com isso, está tudo bem assim. Ela me deu a vida e para mim é o suficiente. E eu farei, hoje na minha fase adulta, eu farei por mim mesma aquilo que ela não pôde fazer. E isso é concordar
Quando a gente concorda, a gente sai da posição de vítima. Porque toda vítima é uma pessoa que tem fracasso. Fracasso nos relacionamentos, nas vendas, nos negócios, no dinheiro, enfim. Então nós precisamos sair da posição de vítima por nós. E a gente só sai quando a gente concorda com os nossos pais. Ah, mas eu não sei quem é o meu pai, não interessa. Não importa se você sabe, se você não sabe. Ai, minha mãe nem sabe quem é meu pai. Não importa também, não é da sua conta essa parte. Se ela sabe e ela conta pra você, ok. Se ela não sabe, ok. Se ela sabe, mas também não conta, ok. Talvez se você pedir com educação, querida mamãe, se a senhora souber quem é meu pai, me conte, por favor. Eu ficarei muito feliz se a senhora puder me contar. Então, nesse tom, às vezes a mãe fala, ai mãe, eu tenho o direito de saber. Ah, o direito até você tem, mas ela tem o direito de não contar? Ah, e aí não dá certo, né? Quando você exige da mãe algo mais, até saber quem é seu pai, ela não vai te contar. Entende? Mas se você pedir com humildade, pensando que talvez ela conte ou se ela não contar e ainda assim tá tudo bem, aí você consegue, muitas vezes, a resposta que você busca. Então, se você não sabe quem é seu pai, olhe no espelho, o que não parece com sua mãe, parece com seu pai. Sabe? Olhe os seus dons, seus valores. Aquilo que a mamãe não tem e que você tem, é que veio do seu pai. Então, concorde com isso também. Concorde com eles terem te dado a vida do jeito que foi dado. Isso te tira da posição de vítima. A vítima é aquele que culpa os outros, que julga os outros e que quer que algo seja diferente. E isso te joga no buraco dos fracassados, no campo dos fracassados e dos infelizes. Então, se você quer ter uma vida diferente, sai da posição de vítima. Tem gente que fica puto comigo, sabe? Quando eu falo que a pessoa tem que sair disso e concordar, eles acham que eu tô defendendo os pais deles. Deixa de ser idiota, eu tô defendendo você. Eu tô te dando o caminho da sua solução. Seus pais não precisam de você. Seus pais não precisam que você concorde com eles, entende? Eles como pais. Às vezes a mamãe doente, o seu papai problemáticozinho, né, com problema mental, alguma coisa, talvez eles precisem como pessoas. Mas o pai e a mãe, que é uma coisa que está dentro de uma mulher e de um homem, não precisa de você. Eles não precisam do seu reconhecimento. É você que precisa reconhecer para você ter sucesso, tá? Então esse é o primeiro passo, concordar. Quando a gente concorda, a gente se alegra com tudo. Nossa! Eu, por exemplo, sei que a minha infância foi terrível, de difícil, sabe? Não pelos meus pais eram ótimos, perfeitos, mas a minha infância foi difícil pra mim, que tem muita percepção sensorial, então pra mim foi muito complicado, né? Se minha mãe naquela época eu tivesse contado pra ela o que eu sentia, ela teria me levado ao médico, eu estaria tomando Ritalina, com o que mães muitas fazem por aí, né? Mas que bom que eu não falei nada e que bom que a mamãe não me levou, então eu me curei por mim mesma. E pela força do universo, sei lá. Então a gente se alegra, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é dizer muito obrigada. Entende, gente? É só isso, essas 3 coisinhas que a gente precisa fazer. Nossa vida muda, sabe? Estando a mamãe na vida ou não, faça isso de verdade. Isso abre a sua percepção, aumenta a sua vibração. Percebe como fazendo isso você mudou suas crenças? Você mudou seu jeito de pensar sobre a vida, sobre a mãe, sobre a mulher, sobre o homem, sobre o pai, sobre o relacionamento deles, sobre você. Porque você é a soma deles. Você é a mistura dos dois. A mistura dos dois forma você. Então, se você discorda da sua mãe e do seu pai e do relacionamento deles, você tá jogando pedra no seu próprio rosto. Você tá jogando pra cima, vai cair na sua cabeça, criatura. Então, quando a gente faz esse movimento de concordar com os pais, se alegrar com eles e agradecer, é para o nosso sucesso, tá? Olha, meu esposo é muito resistente a mudanças e diz que só acredita em fatos. E não conseguimos prosperar. Posso cancelar algo por ele? Jamais. Você pode cancelar algo por você, para você, né? Olha só, muitas vezes se você prosperar, se você concordar com ele, porque a fêmea e o feminino é que gera para o masculino, tá? Então, se você ai gente, qual a palavra que eu quero lembrar aqui, em relação aos homens, que é muito importante, né?
Não é respeitá-lo que eu quero dizer. Gente, a palavra admirá-lo. Se você começar a admirá-lo mais, sabe? Ver a grandeza dele e tudo, sabe? Porque não é fácil para os homens, não é fácil para ninguém compreender isso que a gente fala aqui, ainda mais para os homens, sabe? Concorde que ele parece homem, né? Como ele parece homem, ele tem dificuldade com isso. Como ele acredita em fatos, mas ele não foi olhar para ver os fatos, né? Concorde com isso também. Agora, se você for em alguma pessoa, e existe pessoas irresponsáveis que fazem isso, foi em alguma pessoa irresponsável, muitas vezes você vai achar gente que diz que vai constelar ele através de você, tá? Mas isso prejudica você e prejudica ele, tá bom? Concorde com ele, se alegre com ele, ame ele. E quando vocês estiverem namorando, pense na vibração positiva da riqueza, da prosperidade, da abundância, tá? Eu ensino isso no curso Riqueza e Abundância, né? Mas aqui não tem jeito de eu ensinar muito, não. Mas é só dizer pra vocês, né? Que vibre energia de riqueza e de alegria quando vocês estiverem namorando. Isso ajuda muito, tá? Meu esposo... Gente, hoje é o dia de vocês falar dos maridos. O que vocês têm de problema? Vocês não têm problema, não? Tem que falar só dos maridos? Meu esposo trabalha nos fins de semana, feriado, honrando ao pai que era vigilante. Eu sofro porque sempre penso, sempre passo final de semana sozinha, com as filhas pequenas. Eu te entendo, mas essas menininhas vão crescer. E quem sabe... eu não sei que idade tem as suas filhas, né? Talvez você consiga, faça a chamada de vídeo pra ele, onde ele estiver, sabe? Acha um jeito de falar pra ele que, ai, como ele te faz falta. Não pra ficar com as crianças, mas você como mulher. Como ele te faz falta, como você gostaria de tê-lo mais perto, sabe? E aproveite ele nos momentos que ele estiver lá, sabe? Sente no colo dele, cheire ele, sabe? Porque isso faz com que ele queira estar ainda mais próximo, mais tempo perto de você, sabe? E observe quanto você fala às vezes de reclamação e mude isso para momentos de elogio e momentos de compartilhar, momentos de beijar na boca ao invés de estar reclamando, né? Aproveite isso. Você pode fazer algo para mudar? Ah, sim, já acabei de falar para você o que você pode mudar, né? Xingamento, gente. O que será que era o xingamento que eu não sei? Deixa eu olhar aqui. Muito. As tamancadas são sistêmicas. E brutas também. Marta, assisti a Sophie, Uma Nova Mulher. A série Uma Nova Mulher. Maravilhoso, gente. Vai lá. E assiste 3 vezes. Me tocou muito a fala sobre constelação. Você assistiu? Sim, adorei. Minha mãe já é falecida há muitos anos. Sempre honrei ela. Meu pai é vivo, mas é negativo no último. Mas não dou bola para as coisas que ele fala. Se depender dele, eu não tinha aberto meu comércio. Pois é, sabe? Eu entendo isso, sabe o que você tá falando? Mas observe, gente, quando esses papai fica amedrontado, meu Deus, como é que você vai fazer isso? É o amor deles querendo nos proteger, entende? A gente muitas vezes só vê, ai, mas ele é negativo, ai, mas ele me enche o saco, ai, mas não sei o quê. Mas, na verdade, é o amor dele querendo te proteger, tá errado? O amor dele, não. Né? Mas aí se a gente ficar assim achando, né, ruim, que parece que não é o seu caso, achando ruim porque ele fala isso, achando ruim não sei o que lá, aí a gente acaba tendo problema, né? Mas aí se a gente olha e fala, gente, eu tô vendo o amor do meu pai quando ele fica com medo que eu abra meu negócio, né, que eu siga em frente, aí isso faz com que você tenha sucesso. Isso aconteceu comigo, nunca tive coragem de abraçar e expressar meu amor por ela. Aí, ó, mas sempre respeitei e nunca fiquei longe dela. Tanto que ela, antes de morrer, ela me abraçou na maca antes. Olha, que lindo, né? Para o hospital, até que veio a notícia da morte. Pois é, muitas vezes a gente não tem essa coragem porque a gente está preso lá em alguma situação, né? Por amor a alguém que está excluído. E a gente não consegue mais respeitar, né? Lá, eu falo assim, a gente não tinha opção de não respeitar a nossa mãe, né? A gente respeitava por amor aos dentes. Não tinha
opção B, né? Meu esposo é muito resistente à mudança e diz... Uai, gente, o que eu aprontei aqui que veio de novo? Eu quero fazer riqueza e abundância. Pois é, gente. Eu não sei quando vai ter outro, não sei nem se tem data, né? Porque eu dei esse curso agora esses dias. Mas sempre eu tô dando esse curso de novo. Minha mãe faleceu já tem 1 ano e meio. Sinto muita falta dela. O que devo fazer? Olha só, visualize, gente. Fecha seus olhos. Veja sua mãe diante de você. Isso pode ser a mãe, o filho, o pai, todo mundo, tá? Veja eles diante de você, sabe? Olhe para ela e fala, querida mamãe, nossa, como a senhora me faz falta. Mas agora eu percebo que a senhora está em mim, em cada célula do meu corpo, em cada gota do meu sangue. E olha só, gente, as nossas mães e nossos pais nunca estão longe de nós, sabe? Nunca. Por quê? Veja bem, eles estão no nosso sangue. E também, se a gente perguntar, você pensa, meu Deus, isso às vezes já aconteceu muito comigo. Às vezes vou fazer vou fazer uma comida lá, um pudim, um trem lá, que eu esqueci mais ou menos a receita. Eu falo, ai, mamãe do céu, que jeito que é isso aqui, meu Deus, né? Vem na hora. Às vezes você escuta quase que o som da voz da mãe da gente, sabe? Janeiro, pessoal, iniciou o ano. Ah, Tiago dizendo aqui, em janeiro terá riqueza e abundância. O último riqueza e abundância, gente, foi lotado. Nós colocamos 9 pessoas a mais do que a gente tinha aberto de vaga. Recebi uma camiseta do meu tio falecido. Guardo junto com minhas roupas. É certo? Uai, depende do seu amor por ele. Não tem problema nenhum, não. Né? Se alegre com ele. Então, gente, em janeiro tem riqueza e abundância de novo. Equipe maravilhosa, Tiago disse, quando será? Foi maravilhoso. As pessoas que fizeram o curso, né? Muito difícil, mas agradecer a vida também faz bem. Bom, gente, vamos seguir aqui, né? Quero meu nome na caixinha de vibração para riqueza e abundância, tá? Olha só, vamos seguir aqui na toada. Vou andar mais rápido agora, porque eu acho que eu já falei um monte de coisa, né? Então, vamos lá. As questões podem ser tratadas com constelação, relacionamentos difíceis, relacionamento de casal, de pais e filhos. Outras questões emocionais como ansiedade, depressão, medos, bipolaridade, esquizofrenia, bulimia, anorexia e qualquer transtorno emocional, tá? Condução de filhos com TDAH ou qualquer outro tipo de dislexia ou qualquer outro tipo de dificuldade também pode ser olhado através das constelações. Outra coisa aqui, quais são os benefícios dentro da profissão? Psicologia. Por que muitas, Marta, eu já sou terapeuta, eu sou psicóloga. Gente, eu tenho centenas de alunas psicólogas. Qual que é a diferença, né? Não é a diferença, assim, como que a constelação familiar vai somar dentro da psicologia? A constelação familiar é uma terapia breve. Você vai conseguir, através da constelação, diretamente e claramente, mostrar para o seu cliente, né? Para o seu... a pessoa que você está atendendo lá, mesmo sendo uma psicóloga, o que realmente aconteceu com ela ou no sistema familiar dela, que está gerando aquele efeito. O que vai acontecer? Se você é um terapeuta sério, olha só, gente, eu parei de atender individualmente em 2018. Quando eu atendia em 2018, cada sessão comigo, de 1h30, 2 horas, era R$ 1.500 em 2018. Então, por que eu cobrava R$ 1.500 naquela época? Era mais do que um salário mínimo. Acho que o salário mínimo era uns R$ 800. Era mais ou menos 2 salários mínimos para estar comigo uma sessão. Por quê? Porque não precisava de 2. Não precisava de 3. Era uma sessão. A pessoa chegava com uma questão e eu dizia, ali naquela sessão, ela saía de lá sabendo por que ela estava com aquilo, o que ela tinha que fazer, quais os passos que ela tinha que dar, entendeu?
Então, como eu tenho uma ficha de anamnese, que às vezes por essa anamnese, eu observava se a pessoa tinha trauma de nascimento, se ela tinha trauma de gestação, qual era a postura dela, enfim. Então, nessa sessão eu trabalhava o movimento de constelação e muitas vezes eu fazia um renascimento. Por quê? Porque aí já resolvia todas as partes de reprogramação de que a pessoa precisava. Então, era R$1.500. Só que eu sempre disse para os meus alunos: seja um terapeuta que ajuda o cliente não precisar de você, tá? Então, por isso, se o cliente vai 10 vezes, ele precisa ir lá 10 vezes, ele precisa ir lá meses seguidos, aí você tem que cobrar mais barato, né? Até porque você tá ali naquela atuada. Agora, se o cliente vai lá uma vez, ele sai de lá com as tarefas do que ele tem que fazer, né? Sai de lá com clareza. Então, você cobra mais caro, mas despacha o cliente, né? Não fica ali naquela demora, entende? Então, olha só, dentro da psicologia tem um trabalho maravilhoso. Tem muitas vezes o psicólogo vai seguir com uma parte da psicologia que é mais demorada mesmo, né? Ou lá a questão dela do jeito que ela quer seguir. Mas, dentro da psicologia, o terapeuta, né, o psicólogo que faz uma formação em constelação, ele vai ter grandes resultados muito melhores. Ele não vai se cansar tanto no momento de atender o cliente e ele vai ter um rodízio maior, tá? O cliente vai ir com ele 2, 3 vezes no máximo e daí pra frente ele não precisa mais. No entanto, ele cobra mais caro e atende mais pessoas, né? Na medicina, gente, eu tenho muitos alunos médicos. Como isso beneficia dentro da medicina? Ai, Marta, mas o médico tá lá só para saber as doenças. Tá, mas imagine um médico que compreende as causas do TDAH, por exemplo, que compreende as causas da bulimia, da anorexia, que compreende as causas da ansiedade, que compreende as causas do transtorno bipolar, que compreende as causas, por exemplo, do síndrome de pânico, que compreende que muitas vezes a dificuldade, a dor daquela mulher ou daquele homem tem a ver com relacionamento de casal e como pode resolver. Então, esse realmente é um médico ou médica, entende? Por quê? Porque não tá lá para medicar, né? Para fazer o que o cliente precisa. Olha, gente, tem centenas, né, de consteladores médicos. Inclusive, meu professor é médico, né? E que esses dias acho que é o Rafael Freitas que chama, ele falando, ele é médico também, gastro, e ele disse que tem gente que fala assim: agora você não é médico mais, você é constelador. Ele falou: não, agora como constelador é que eu me considero médico. Agora eu sei que eu realmente posso ajudar os meus pacientes a se curarem, tá? Olha, filho com TDAH tem que, primeiro passo, inicialmente, observe a sua postura, o que você pensa sobre o pai dele, tá? E se ainda assim você mudar a sua postura em relação ao pai dele, concordando com o pai dele, valorizando o pai dele, ainda assim ele não mudar, aí você teria que buscar a constelação para ele. Não é o filho que tem que buscar a constelação se ele é pequeno, tá? É a mãe ou o pai ou os dois. Então, na medicina, o médico vai conseguir realmente ajudar o paciente a ter uma clareza, né? Vamos supor, um constelador vai trabalhar com mulher gestante, por exemplo. Ele não fala mais se teve abortos. Ele vai dizer assim: você teve gestações que não sobreviveram? Aí a pessoa vai dizer: eu tive uma ou duas. E aí o médico pode perguntar assim: quantos filhos você tem? A pessoa diz 2, por exemplo, porque tem 2 vivos, né? E muitas vezes esse médico fala assim: então você tem 3, porque você teve um que não nasceu com vida e tem 2 que estão vivos. É importante para você considerar esse. E conte para os outros filhos seus que teve um que não nasceu com vida. Percebe? O médico falando, a mãe com certeza vai chegar lá e vai contar. E vai falar para esses filhos. Então, muitas vezes, a pessoa está constelando sem fazer um grupo de constelação. Ela está usando esse método, né, amorosamente, com eficácia, dentro da própria profissão. Na educação, quando o educador ou as pessoas de uma escola têm uma visão sistêmica, gente, é outro nível.
É outro nível de escola. Esses professores não sentem essa dor terrível nas costas, não sentem essa dor horrorosa na coluna, que eu sei que os professores... Gente, aqui vocês têm professor? Se tiver professor aqui, sabe o que eu tô falando, né? Não sente essas dores, sabe? Por quê? Porque esses professores sistêmicos, eles sabem respeitar os alunos, os pais dos alunos. Não tanto os alunos, mas acima de tudo os pais dos alunos. Eles sabem como agir em relação aos pais dos alunos para que os alunos se tornem aliados desses professores. E eles transformam a sala de aula onde eles dão aula, tá? Então descansa o professor e verdadeiramente ajuda o aluno a aprender. Ajuda o aluno a mudar a postura do próprio aluno com os pais. Mas a ansiedade está ligado a alguma coisa ou é hereditária? Está ligado a alguma coisa e pode ser hereditária. Pode ser hereditária de que forma? Porque muitas vezes eu sou ansiosa, minha mãe é ansiosa, minha avó é ansiosa, porque lá atrás aconteceu alguma coisa, tá? Aconteceu alguma coisa que está gerando essa ansiedade. Por isso é hereditário. Mas o que aconteceu lá atrás que está gerando agora, tá? Então, ansiedade, a gente olha, muitas vezes tem a ver com assassinatos, crianças que não foram reconhecidas e assim por diante. No meio jurídico, olha só, um advogado que tem visão sistêmica, ele ajuda as partes realmente entrarem em acordo e não só se submeterem à decisão judicial, né? A decisão do juiz, mas o advogado que tem uma visão sistêmica, ele ajuda muito, ele ele não precisa ficar lá fazendo constelação, mas ele ajuda as pessoas, né? Ele ajuda as partes realmente compreenderem uma a outra e saírem dali com harmonia, muito especialmente quando são divórcios, separação de bens, tá? A média de harmonia entre os casais, mesmo que eles continuem realmente o divórcio e mantenham-se separados, a média de harmonização é de 95% a 97%, tá? Porque aí termina o relacionamento, mas eles não ficam inimigos um do outro, tá? E nas empresas em geral, nos departamentos, né? Tem uma frase do Thiago, que eu não lembro direitinho, né? Do meu gestor, que tá até aí. Ele diz mais ou menos assim: você pode não saber as leis que comandam as empresas, mas você vai... Agora mesmo ele vai escrever isso aí. Mas você não poderá se furtar aos resultados disso dentro da sua empresa, né? Ou seja, às vezes você nem sabe que as questões familiares, os problemas familiares, as dores familiares, as más posturas familiares refletem diretamente dentro da nossa empresa, né? Tanto é, gente, que a minha empresa, que eu abri com 23 anos, então tem 46, gente, 23 para 60. Tem quantos anos que eu tenho empresa? Meu Deus! Tantos anos que eu perdi as contas. 60 menos 23. 47, 37, sei lá. 37, né? 37 anos. Então, mas não foi sempre mar de rosas, né? Porque antes de ter a postura adequada, eu fali 2 vezes, né? Muitas vezes os clientes não me pagavam. Era uma confusão, né? Era difícil. Eu ganhava muito dinheiro, mas perdia dinheiro, tá? Meus amores, então, vocês compreenderam agora qual que é a nossa constelação? É o quê? Constelação na vida prática, tá? Vocês entenderam como esse método nos ajuda? Então, lembrando, gente, quem ainda não colocou o nominho, que queira colocar para fazer a formação em constelação, que queira que a gente coloque seu nominho na nossa caixinha de alta vibração, é só colocar aí constelação, tá? E no próximo mês agora, também agora em outubro, nós teremos a formação em renascimento, certo? Então, quem tiver interesse, o que a gente trata em renascimento? Todas as crenças limitantes que adquirimos no ventre da nossa mãe, os traumas de nascimento que geram um bloqueio enorme no nosso sucesso na vida, tá? Vou ler aí, Thiago.
os traumas de nascimento de primeira infância. Então, é um método necessário na vida de todas as pessoas. Então, quem gostaria que a gente colocasse o seu nominho na caixinha de alta vibração para que você possa vir fazer formação em renascimento, escreve renascimento. Para vocês que são terapeutas, para vocês que têm ansiedade, dor de cabeça, problemas de relacionamentos, enfim, todos os problemas também que nós olhamos através da constelação, também podem ser olhados através do renascimento, mas não resolvidos. Por exemplo, se a ansiedade que eu tenho tem a ver com mortos da minha família, vamos supor, assassinatos na família, e eu faço uma sessão de renascimento, isso não vai aparecer na sessão de renascimento. Por quê? Porque tem a ver com os mortos da minha família. Então eu tenho que resolver através da constelação. Preste atenção que isso é importante, tá? Agora, se a ansiedade que eu tenho tem a ver com trauma de nascimento, que eu quase morri na hora de nascer, porque eu fiquei presa lá, e é por isso que eu fiquei com ansiedade, e eu for fazer uma constelação, muitas vezes não aparece. Principalmente se o constelador não é renascedor. Se o constelador não entende renascimento, ele não vai dar conta de perceber isso aí. Entende? Algum tempo atrás, eu fiz uma constelação. E eu mesma percebi que aquilo tinha a ver com outra coisa, que não era a ver com a parte sistêmica. Mas a pessoa que estava lá dirigindo, né, não percebeu. Por quê? Porque não entende disso que eu tô falando. Então, se a ansiedade tem a ver com o trauma de nascimento, que gerou crenças limitantes, gerou sentimentos intrusos, ele vai resolver com o quê? Quando eu fizer renascimento, tá? Então, por isso que é muito importante ter essas duas ferramentas. E a regressão também, mas hoje eu vou falar só das duas, porque a regressão vai ser só em novembro, senão vocês bagunçam tudo aí, né? E confundem. Certinho? Então, e lembrando, gente, que a próxima formação em regressão de memória vai ser comigo. Porque eu tenho um aluno, Wellington, que ele deu o curso muitos anos, né? Muito tempo. Mas agora ele tá tão ocupadinho que eu tive de pegar o curso para trás. Então, próxima formação em regressão de memória com visão sistêmica será comigo. Então, quem deseja, quem tem interesse em fazer renascimento, formação em renascimento, escreve renascimento que a gente vai colocar seu nominho na caixinha de alta vibração, tá bom? E assim que vocês coloquem, tem alguém aqui que gostaria de conversar comigo? Nossa, a gente já tá aqui há quanto tempo? Até olhar. Gostaria de fazer o atendimento, que eu não gosto de mentir, né? Mas pelo menos eu conversar com você 5 minutinhos, né? Porque às vezes eu só dou uma ideia aqui, né? Alguém gostaria de... Quero a caixinha de regressão, bonitinho, gente. Jéssica, linda. Renascimento, renascimento, coloque aí, gente. E... Gente, adorei conversar com vocês, fico tão feliz, eu espero que isso que eu falei aqui sirva para vocês. E quando vocês estão escrevendo, deixa eu ler a frase do Tiago, né? Olha só, em relação... aquela frase que eu disse que ele fala mais ou menos assim: você pode ignorar as leis do universo, mas não poderá ignorar as consequências de tê-las ignorado. Ah, Tiago, obrigada. Eu quero participar de quê, meu Deus? De que vocês querem, gente? É da caixinha de vibração? De alta vibração? Vocês têm que botar do que vocês querem. Outra coisa, gente, se alguém quiser ser atendido por mim, lembre, essa live vai ficar salva, tá? E não vem depois atrás de mim, ai, Marta, tira, porque não sei o que tem. Não, não vou tirar. Então aqui já está falado, né? Já está autorizado que vai ficar salva, tá bom? E se alguém quiser, agora também terei terapeuta master no Renascer. Ah, Jéssica! Uai, você ainda não era master não, menina? Eu quero ser atendida. Certinho, Luciana? Vou te chamar então. Quem sabe eu posso ajudar você, né? Entrar com Luciana. Então, gente, vai para um lugar onde tá só você, sem cachorro, sem menino, tá? Oi! Oi, deixa Tudo eu virar aqui a bem? câmera. Tudo jóia? Tudo! Deixa eu olhar, cadê você? Câmera, peraí, deixa eu tentar virar a câmera aqui. Certinho. Agora sim. Pronto, agora eu consigo ver. Deixa eu tirar os comentários. E aí, minha flor, onde é que você está? Em qual cidade você está?
Alto Araguaia, Mato Grosso. É, longe, mas Aham, que coisa boa. E como que tá o calor aí, menina? É quentinho, né? Eu acho. aham. Não, mas aqui o clima tá bom. Hoje tá bom. É? E aí, em que eu Uhum. posso te servir? O que você... Gente, só um minutinho. Aham. Lembrando, gente, que muitas vezes eu estou aqui conversando com alguém e aquilo que eu falo, ou aquilo que trabalha aqui com a pessoa, é algo que serve para todos, né? Então, quem sabe aquilo que vai trabalhar com essa moça bonita tem a ver com o que vocês precisam. Eu me esqueci seu nome, Luciana. Luciana. Então, Luciana, em qual sentido você gostaria que talvez eu pudesse ajudar você? Então, Marta, é questão de relacionamento. Eu não consigo relacionar assim muito tempo, né, com os meus parceiros. Certo? Geralmente é você que desiste? É, geralmente é eu que desisto. E eles, não, na verdade, assim, eles que desistem, sabe? E eu acho que também por conta Uhum. de trabalho também, porque assim, eu tenho 4 filhos, Não, 2 o moram acho comigo, não né? precisa, não. Vamos só lá no assunto. Quase sempre que a gente acha, não tá, achou nada, sabe? Você Verdade. tem, você tem 4 crianças, né? 4 filhos. Certo? Aham. É porque assim, Aí vocês me dois. dizem o que vocês querem, e aí Uhum, algumas perguntas eu vou fazendo, certo? Aí eu uhum, vou fazendo algumas perguntas para identificar as causas. Porque se eu deixar uhum, vocês falarem muita coisa, aí eu fico confusa, porque se eles me falarem muita coisa, eu fico pensando, será isso, será aquilo, entendeu? Essas aham. crianças são filhas do mesmo papai? Não, Não, cada um de um pai. certo? E são meninas, meninos, como é? São 2 casais. Certo. E as 4 crianças moram com você? Ou com os Só pais? dois, os 2 menores. Os outros 2 maiores já é maioridade, moram em Rondonópolis. Menina, mas tem, achando que seus meninos é tudo bebezinho? Não, não. Você tem a carinha novinha, coisa boa? Os, Obrigada. os menores têm que idade? 18 e 9. Os que moram com você? Uhum. O que tem 18 é homem? Mulher. Mulher? E o outro, Uhum. de 9? Homem. Homem? Uhum. Ele tem boa relação com o pai? Ele visita o Não, pai, ele vai até o pai? não. Uhum. Ah, ele precisa. Você precisa Uhum. fazer esse acesso. Não é arrastar o pai para o filho, é levar o filho para o pai. Uhum. Se o pai estiver disponível, entende? Uhum. Porque isso Não. tudo vai colaborar para que você tenha bons relacionamentos, Hum. sabe? Quase sempre os meninos deveriam viver com o pai. Muito especialmente depois dos 5, 7 anos, entendeu? Ir viver com o Ah, pai para aprender a ser homem. Né? Porque o pai que é ah, homem, não tem como a gente ensinar eles a serem homens. Então, a gente uhum. precisa, e para você ficar mais livre, e a criança ter Hum. mais sucesso. Os outros filhos têm boa relação com os pais? Não. Pois O meu é. primeiro, ele não, é o mais velho, ele não tem bom relacionamento com o pai. Ele tenta ter, mas os dois entram em atrito, né? E a minha outra depois dele, o pai dela já faleceu. Então, não tem contato, né? Porque já faleceu. E Uhum. a minha outra que mora comigo, até que tem um bom relacionamento com o pai. Né? E esse daqui, de 9 anos, né? Por mais que eu tento assim, fazer ele falar com o pai dele, ele não quer. Uhum. Isso vai muito de como você se sente em relação aos pais deles. Somos nós, as mães que apresentam os filhos para o pai e o pai para os filhos. A questão é, olha só, são 4 homens e você não tem uma boa relação com eles, você não os valoriza, nenhum dos 4 que te deram Hum, filhos. É por isso que os filhos hum, não vão até o pai, por isso que eles têm dificuldade, porque é a forma com que você vê os homens, é a forma com que você está vendo esses pais e faz com que hum, os filhos vejam também.
sabe? Você Uhum. precisa dar conta de respeitar os homens, de valorizar os homens, até porque você quer um para você. Uhum. Agora, o seu pai se separou da sua mãe? Sim. Que idade você tinha? Ai, uns 2 anos. Certo. Você tem boa relação com ele? Com meu pai, ele já faleceu, mas eu sempre tive. Ele que cuidou de mim e da minha irmã, né? Que a gente somos duas de pai e mãe. Então, Uhum. ele que cuidou de mim, mais da minha irmã. Então, com meu pai, a gente sempre teve uma relação, foi uma relação muito boa, graças a Deus. Com a minha mãe, eu tenho um pouco de dificuldade, né? Assim, tenho um pouco de dificuldade, só que assim, eu sou apaixonada nela, sabe? Uhum. Só que cada dia eu tento Quando, melhorar mais. quando eles se separaram, logo você tinha 2 aninhos, e assim que eles se separaram, você foi morar com seu pai? Você ficou com seu pai? Toda a vida assim que eles largavam, porque assim, largou definitivamente, acho que eu tinha uns 5 anos. Eu sempre fiquei com meu pai. Meu pai, ele nunca deixava a gente, ele acolhia a gente, sempre Uhum. cuidou de mim. Interessante, né? Esse Uhum. papai assim tão bom, e por que você ficou com essa rilia com os homens? Onde que isso começou? Né? Não sei, Marta. Eu também queria entender. Você sabe se a sua mamãe teve crianças que não nasceram com vida antes de Sim, você? teve. Uhum. Quantas? Você sabe? Teve uma. Você é a irmã número qual? Uma, duas. Viva só a terceira, né? Mas como teve um mais morto, eu acho que eu sou a quarta. Você tem sucesso na sua profissão? Dinheiro financeiramente? Dá tudo certo? Sim, eu sou concursada. Certo. Mas então nessa parte você pelo menos está tranquila, né? Se sente segura. Tô, me sinto segura. Aham. Certo. E você gosta do que você faz? Gosto, gosto. Por incrível que pareça, assim, eu fico assim contrariada, sabe, com algumas Uhum. coisas, mas eu cuido de crianças que o conselho retiram dos pais, né? Por questão assim de falta de cuidado, de risco, né? Eu trabalho na casa de apoio ao menor. Que lugar lindo, né, para você fazer um bom trabalho, concordando com esses Uhum. pais dessas crianças, né? Aham. Fiz, né? Mas eu para eles, eu vejo assim, eu vejo meu passado. Pois, tô colocando aqui o celular para carregar a bateria. Você vê o seu passado? Você também foi Sim. tirada dos seus pais e levado para casa de apoio? Não, assim, foi. Eu vou só pegar o carregador aqui também. Não, assim, porque assim, foi. É porque assim, eu vejo assim, né, que são de família desestruturada, né? De abandonos paterno, às vezes materno, né? Sim, mas você se compara. E não tem problema comparar, mas deixa eu te perguntar outra coisa. A criança que sua mãe não ficou na vida é a primeira antes de você ou é antes, mais atrás? Você sabe qual é? Antes, antes de mim, ela teve um aborto antes de mim, que ela conta, né? Um aborto antes de mim. E outro aborto também, ela teve depois de mim. Certo. Então você ficou entre duas mortes, Duas mortes. certo? Então respire um pouquinho, respire suavemente, olhe para mim. Eu vou representar algo aqui para você, mas eu não vou dizer para você agora o que eu estou representando, tá? Uhum. Só respire, observe o seu corpo. Tem alguém aí com você? Ele, meu filho, de Não 9 pede ele anos. para dar licença, tá? Dá Por licença favor. pra mamãe, que a gente tá conversando aqui, tá? Não, agora não, espera, tá bom? É porque senão você não conecta, entendeu? Uhum. Ele já foi? Já. Certo. Então respire profundamente.
E quem está olhando aqui para nós, se quiser, pode olhar para mim. É uma forma de você exercitar também, cada um de vocês que estão aí, exercitar a percepção sobre o que eu estou representando nesse momento. E depois eu vou dizer para você, tá? O que é. Tá. Então, só Uhum. respire. Espera só um pouquinho, Marta. Luiz, deixa eu só precisava fazer barulho aqui, tá? Pera aí. Ah, isso agora. Vou fazer silêncio agora. Pronto? Pronto. Uhum. Então, só respire. Relaxa o seu corpo. E observe como você se sente quando olha para o que eu estou representando. Perceba se é bom, ruim ou indiferente. Bom. Respire ainda mais. Fique em silêncio até que eu te faça uma pergunta. Vou colocar uma música aqui, tá? Uhum. Você ainda não está centrada. Vou colocar uma música para ver se você relaxa um pouco mais. Isso, só respire. Olhe nos meus olhos. Respire profundamente, perceba como fica o seu coração, como ficam os seus ombros quando você olha para o que eu estou representando. Isso, respire e perceba se é bom, ruim ou indiferente. Isso. Agora sim, como você se sente? Ai, assim, Isso, meia incomodada. isso. Então respire esse incômodo. Isso, respire profundamente, de olhos abertos. Eu estou representando os homens. E observe que nome você daria para esse incômodo, Angustiante. certo? Então respire e recorde o seu primeiro relacionamento, seu primeiro amor, primeira relação sexual. Respire e observe se a angústia que você tem, se tem a ver com algo que aconteceu nesse período. Não precisa me responder, apenas respire. Você não precisa dizer muita coisa, só observe se algo aconteceu na sua adolescência, pré-adolescência. Isso, respire. Talvez não seja disso. Não importa. Isso, respire profundamente mais uma vez. Consegue recordar o primeiro relacionamento? Uhum. Sim? Foi bom ou aconteceu algo difícil nesse período? Não, foi bom. Certo. Então, respire novamente. E agora eu vou afastar aqui, vou representar uma outra situação. Depois eu digo de novo o que eu estou representando. Estou representando uma outra coisa. Isso, respire.
Observe como fica seu coração, seus ombros. Se é bom, se é ruim. E qual o sentimento que você percebe dentro de você? Abandono. Então respire. Estou representando os seus irmãos que não ficaram na vida. Então respire e diga para eles: eu me sinto abandonada. Eu me sinto abandonada. Isso, respire. Isso, respire profundamente. Diga de novo: eu me sinto abandonada por vocês. Eu me sinto abandonada por vocês. É muito difícil ficar aqui na vida É muito difícil ficar aqui na vida enquanto vocês morreram. enquanto vocês morreram. Isso, respire. Isso, respire profundamente. E diga para eles: por amor a vocês Por amor a vocês, e por me sentir abandonada por vocês, por me sentir abandonada por vocês, os meus relacionamentos também vão embora. os meus relacionamentos também vão embora. Isso, respire de novo. Feche seus olhos agora. Isso, feche seus olhos. E veja e sinta seus irmãos diante de você. Observe o que está à esquerda e o que está à direita. Eles estão de pé diante de você. E você pode perceber se há um menino ou uma menina. Talvez eles se mostrem como crianças, talvez adultos. Talvez você os veja claramente, talvez você tenha só uma intuição, uma percepção. Então respire e olhe. O que está à sua esquerda é menino ou menina? Menino, Isso. E o que está à sua direita é menino ou menina? menino, Isso. Então respire e diga para os seus irmãos: vocês foram cedo demais. vocês foram cedo demais. E por amor a vocês, E por amor a vocês, até hoje, os meus relacionamentos, os meus homens, também não ficam. até hoje, meus relacionamentos, os homens dos meus relacionamentos não ficam. Respire. Eles também não ficam. Eles também não ficam. E quando eles vão embora, E quando eles vão embora, eles estão repetindo essa história. eles estão repetindo essa história. Meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, Isso, respire de novo. E diga para eles: eu cuido das crianças. eu cuido das crianças, A maioria delas sofrem muito. a maioria delas sofrem muito. Eu faço isso também por amor a vocês. Eu faço isso também, amor a vocês, Meus queridos irmãos. meus queridos irmãos. Isso, respire de novo. E diga para eles agora, a partir desse momento, meus A partir desse momento, relacionamentos poderão ficar, meus relacionamentos poderão ficar, porque agora eu vejo vocês. porque agora eu vejo vocês. Isso, respire. Você consegue perceber o rosto deles ou só uma intuição? Não, só a intuição mesmo, só dois corpos. Uhum, certo. Então diga Ai, dá para vontade de abraçar, dá vontade de ficar, Marta.
Então, abrace o seu corpo, imagine que você está abraçando eles. Isso. E sinta que eles estão abraçando você. Um é mais velho que você, o outro é mais novo. E todos fazem parte. E sinta como eles fizeram falta para você. E por como eles foram muito cedo. Eles foram no início da vida. Essa crença de que as pessoas que você ama vão embora, especialmente os homens que você ama vão embora, faz com que seus relacionamentos também não tenham ficado. Então, abraçando eles agora, diga para eles, a partir de agora, meus relacionamentos podem ficar. A partir de agora, os meus relacionamentos podem ficar. Agora, eu posso ter um homem. Agora eu posso ter um homem. Isso, respire. A sua mamãe deu nome para eles? Não. Será que ela teria abertura para dar? Sim. Sim. Peça a ela que dê nomes. E aí eu vou te sugerir que faça um desenho da família, seu pai, sua mãe, tá? E a linhagem de irmãos. Lembrando que você pode colocar o pai e a mãe assim, né, no alto, e os filhos embaixo, tá? E os filhos embaixo. E você pode fazer isso. Só um minutinho que eu tô tentando voltar os comentários aqui. Ah, não voltou, não. E você pode fazer isso, lembrando que você vai colocar. Adoro espirrar. Saúde. Amém. Você coloca os mais velhos à direita, tá? Os mais velhos, assim, mais velho é o primeiro da direita. Aí depois você vai colocando assim, tá? Os menorzinhos da esquerda, entendeu? E aí você desenha todos eles com os nomes, certo? Isso vai te ajudar o seu psiquismo perceber que todos fazem parte e que todos estão juntos. Todos estão juntos. Tanto o seu pai com sua mãe, quanto todos os seus irmãos, tá? Uhum. Então, olha só, quando nós passamos por... Porque você passou, apesar de seu pai cuidar de você, o seu pai também foi embora, né? Ele também foi embora. E teve os irmãozinhos que foram embora, porque morreram. E aí, por isso você disse, falei, o que, que você sente quando olha para mim? Quando eu representei eles, né? Aí você disse que se sentia abandonada. Então, essa crença, eu sou abandonada, eu fui abandonada, é uma crença. E a crença faz com que se repita na nossa vida. Entendeu? Aí aquilo eu acredito e aquilo acontece. Agora você já tem um caminho para que eles possam ficar, né? Não, e assim, é muito interessante, quando você estava fazendo a técnica, sabe? Eu senti assim, a presença deles tão assim nítida de dois homens, sabe? Eu achei muito interessante. É muito bom mesmo. Eu E como sabe. assim, e como assim era bom ter eles perto de mim, sabe? Eu me sentisse muito segura, Isso, sabe? Então, então, assim, sinta. gente. Isso, sinta que eles estão sim perto de você. E você pode dizer para eles, mais ou menos assim, sejam meus aliados. Sabe? Eu estou olhando aqui, diga para eles, assim, dentro da sua alma, do seu coração, né? Sejam meus aliados. Assim, junto com vocês, né? Eu terei muito sucesso. Eu serei feliz nos meus relacionamentos. Então, isso, quando a gente imagina os irmãos só mortos, então, para ficar junto com eles, a gente quer morrer também. Isso gera depressão. Quando a gente tem a crença de que nós fomos abandonados, isso faz com que a gente tenha a crença de que todos os que eu amo vão embora. E aí acaba indo também. Entendeu? Porque a crença é que faz acontecer, né? Eu sei que tem mais gente que quer ser atendido, mas eu olhei aqui agora, tem 2 horas já que eu tô aqui.
E não tem jeito de eu continuar. Mas eu tenho feito live só de atendimento, tá, pessoal? Marta, me chama. Eu não vou atender mais agora, não, meu amor. Né? Eu tô conversando com você e com o povo que tá escrevendo aqui. Então, mas eu agradeço por vocês quererem, né, ser atendida. Mas olha só, gente, ao atender a Luciana, né? Isso. A Luciana, quem tinha problema de relacionamento pode atender aí também, né? Ser atendido. Quem tem irmãozinhos que não nasceram com vida, também. O efeito é muito bom, é do mesmo jeito. Oh, meu Deus, não posso atender agora. Valdirene, Marta, olha, obrigado, viu? Muito obrigado, gratidão mesmo, viu? obrigada por estar aqui, viu? Beijo. Eu não sei tirar os Isso. 6, aí vocês têm que sair Eu também e não sei. voltar de preferência, né? Você- Gente, olha, na próxima terça-feira eu vou fazer mais atendimentos, porque hoje meu assunto era muito grande. E se eu não atender, e se eu não encerrar agora, muitas vezes o Instagram, mais de 2 horas de live, ele não deixa. Aí eu vou salvar, ele não deixa. Aí tem gente que assiste depois, não tem gente a assistir, tá? Então, mas na próxima terça-feira eu me comprometo a atender vocês, tá? E olha só, cada atendimento aqui, faça, igual eu falei para vocês, olhe para mim, porque aí quando eu digo estou representando os homens, então, deixa eu ver se dá tempo, gente. Não, não dá, só falta 4 minutos para 2 horas de bate-papo aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar aqui umas técnicas que eu vou fazer com todo mundo. Vou atender vocês tudo uma vez, a não ser que não seja com meditação. Por exemplo, representando o dinheiro, a vida, a morte e trabalhando vocês juntos, tá? Eu acho que isso vai ser muito bom, que aí eu atendo todos ao mesmo tempo. Amanhã eu vou estar no podcast, gente. Tiago, e como que esse povo vai me ver lá nesse podcast? Não sei. A gente vai postar, eu acho, né? Gente, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por querer fazer curso comigo, crescer, prosperar, se curar, né? Ajudar outras pessoas. A gente ajuda na transformação do mundo, não é falando, é sendo uma pessoa transformada. Não é só ensinando, é vivendo aquilo que a gente ensina, tá? Então, muito obrigada. O pessoal está perguntando agora, Thiago. Qual que é o canal e onde, né? Então, se não conseguir vocês passar para vocês, pois a gente coloca o podcast aqui, né? E coloca para vocês assistirem, tá bom? Meus amores, postaremos amanhã no feed o canal. Ah, tá. Gente, então do podcast, tá bom? Vai ser do EvoluaCast. Ah, Kiara, é isso mesmo. Então, amanhã, tá bom? Das 17 às 18h30, eu vou estar falando sobre constelação nesse podcast. Fiquem atentos! Beijo! Até amanhã! Gente, a hora que vocês assistirem minhas lives, vocês só sabem de fazer comentário. E se não assistir, já assistiu agora, vai lá e comenta assim mesmo, tá bom? Ajude outras pessoas. Tchau, tchau, gente!